Peter Parker, o primeiro e único verdadeiro Homem-Aranha, já meteu a porrada numa feminista, e isso no universo 616, isso é canônico. E garanto que você não fazia a menor ideia, né? Mas isso só porque você ainda não está inscrito no canal da Liga Nerdola, porque se estivesse, você já saberia. Afinal, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que ficaram legais demais para deixar só lá no canal da Liga, onde infelizmente o alcance ainda não é o mesmo que aqui no Traje Cômico, mas se você der o braço a torcer e finalmente se inscrever lá no canal da Liga Nerdola, de repente a gente consegue mudar isso. Eu te garanto que a análise dessa HQ ficou sensacional, então sem mais enrolação, confira aí com seus próprios olhos. E aí, meus queridos nerdolas, hoje eu trago para vocês uma história pra lá de inusitada do amigão da vizinhança, em que ele enfrenta uma feminista. Olha só, o review de uma história como essa, com certeza você não encontraria em um canal cheiroso, sabe como é? Só mesmo um nerdola para trazer uma pérola dessas para vocês. É uma história bastante antiga, um clássico que recentemente foi lançado aqui no Brasil. Nessa edição aqui, essa é uma coleção da Panini que está republicando em ordem cronológica todas as histórias do Aracnídeo. Esse aqui é o volume 7 de Espetacular Spider-Man, edição definitiva. Então, se quiser ter em mãos a história do Miranha batendo em feminista, você vai ter que buscar essa HQ. Mas já te adianto que é difícil de conseguir, tá? Porque mais uma das maluquices da Panini, depois que ela lança uma edição, ela tira de circulação e aí fica muito difícil de conseguir os volumes antigos, mas de qualquer maneira você vai conseguir acompanhar aqui comigo essa história logo depois da vinheta. Então, como vocês podem ver, essa história foi publicada em Marvel Team Up, uma edição de 1972. Isso aqui é da linha canônica do Homem-Aranha do universo 616 e conta o primeiro encontro do Homem-Aranha com a Gata. Não é a Gata Negra, não é a Felina, não é a Mulher Gato, mas parece bastante com a Mulher Gato. Claramente uma inspiração nítida, né? Essa personagem se chama só Gata. E os dois heróis vão enfrentar a vilã que se chama Man Killer. Em português seria a matadora de homens, mas na tradução eles acabaram chamando ela só de Matadora. Um nome bem menos misândrico, né? Mas as intenções dela vão ficar claras na HQ da mesma forma. Uma coisa interessante sobre esse nome é que em inglês, Man Killer é uma expressão que se usa para falar sobre feras que conseguem matar pessoas, né? Então quando tem um animal selvagem na floresta, eles falam, é um Man Killer, tem que tomar cuidado com aquela fera, ela mata pessoas. E aí fizeram esse trocadilho com o nome da personagem, nesse caso é uma mulher que só mata homens mesmo. Como essas edições elas eram curtas e bastante frenéticas, as coisas aconteciam muito rápido, né? Na primeira página você já tem o Homem-Aranha e a Gata se encontrando. Como o Peter até então não sabe de quem se trata, ele acha que é um vilão, eles têm aquele clássico encontro de super-heróis, onde no primeiro momento eles trocam porrada, daí eles conversam e se entendem. Tem até uma coisa interessante que acontece, que o Peter, ele acha que tá sendo atacado por um cara inicialmente, e depois ele acaba percebendo que é uma garota e ele fica surpreso, porque é uma história do começo dos anos 70, então não tinham tantas super-heroínas assim, né? Ainda era surpreendente você encontrar com uma. Geralmente os esquisitões fantasiados que ele encontrava por Nova York eram homens de fato. Aí, depois que eles começam a conversar e se entender, a Gata explica pro Peter que estava procurando ele justamente porque precisava de ajuda para conseguir pegar a Matadora. E aí a gente entende que o que tá rolando é que, na verdade, essa Matadora, ela é de Chicago, só que ela foi para Nova York atrás de um político, porque ela começou a matar homens que são contra o movimento feminista. E sim, isso é dito explicitamente nesse trecho aqui. Começou há uma semana durante o comício do prefeito Samuels. Venho seguindo a campanha do Coroa. Caso você não saiba, o Samuels é totalmente contra o movimento feminista. Aí a Gata mostra que ela estava lá e presenciou o assassinato da Matadora. As duas acabam saindo na mão, e então voltamos pra Gata explicando tudo pro Homem-Aranha e falando que a Matadora precisa ser impedida, porque se ela continuar, ela vai acabar destruindo tudo que as mulheres conquistaram. E essa história não é nem um pouco sutil em demonstrar que a vilã chamada Man Killer é completamente misândrica e ela simplesmente odeia os homens de forma geral. A gente vê ela invadindo o local que entregou pra ela o exoesqueleto que fez com que ela tivesse super força, e ela percebe que tinha um cara lá no meio. E aí ela fala isso. Primeiro, uma das mulheres do local fala: você não tinha o direito de invadir. Às vezes me pergunto por que financiamos o seu treinamento e desenvolvimento. E aí a Matadora responde: o fato, irmã, é que você o fez, e gostando ou não, isso faz de mim uma de vocês.
vocês. Mais do que ele, homem imundo. E aí o cara se revolta, né? Porque foi atacado de graça ali. E ele responde: meça sua língua, menina. Não ouço esse tipo de desaforo de ninguém, quanto mais de uma mulher. É interessante destacar que nessa parte, a tradução deixou esse cara meio machista. Porque no original, o que ele fala é quase que o oposto. Ele fala que ele não escuta desaforo de ninguém, nem mesmo de uma mulher. Ou seja, a intenção da fala é: não vou aceitar que me trate assim, mesmo que você seja uma mulher. Não é porque você é mulher que você pode me tratar assim. E na tradução parece que o fato dela ser mulher faz com que ele tolere menos ainda um desaforo desses, né? Mas não foi essa a intenção original. Enfim, como ele se exalta, ela simplesmente mete um socão na cara dele, enquanto ela fala: ele é um homem, e homens são sujos. Está me ouvindo? Sujo. E aí, na página seguinte, a gente descobre a origem dessa vilã. Por que ela odeia tantos homens? Basicamente, ela tava ali numa cabana de esqui, e aí ela viu dois caras sendo meio machistas, meio orgulhosos, falando que os homens são melhores, né? Eles disseram: atletas mulheres? Que ideia absurda. Só os homens podem realmente competir. É a nossa natureza. As mulheres devem ficar com as crianças. Nenhuma mulher pode derrotar um homem de verdade, em uma competição atlética. Bom, é um diálogo pra ser, né, machista, realmente. Você tá vendo o cara menosprezando as mulheres, só que é engraçado porque ao mesmo tempo é verdade. Assim, via de regra, mulheres não conseguem derrotar homens em competições, justamente por isso que as competições são separadas por gênero, né? Pra que as mulheres tenham chance de disputar entre elas. Só que como a matadora já era uma feministinha insuportável, ela quis desafiar o maluco que falou isso. E aí, chamou o maluco na chincha. Falou: quer apostar? Eu te derroto. E assim, eu não sei se esses caras são profissionais, mas a história mostra que ela era uma esquiadora, e eu vejo esse maluco aqui meio como um falastrão, que tá ali numa cabana, né, de esqui, só que ele tem certeza que ainda assim ele esquia melhor do que ela. E aí ele aceita, e os dois vão disputar. E o que aconteceu foi que o cara realmente tomou a frente dela, e aí teve uma curva meio perigosa em que ele decidiu fechar ela. Fez uma manobra imprudente, não sei se isso aqui é ilegal ou algo assim, não entendo tanto de esqui, mas o ponto é que como ele tomou a frente e fechou ela acabou batendo nele e os dois caíram de um penhasco por causa disso. A história fala que isso aqui foi um momento de egolatria masculina. Então dá a entender que o cara não quis perder e por causa disso ele fechou ela e acabou causando o acidente. E esse foi o motivo pelo qual ela acabou nutrindo um ódio interminável dos homens e começou a matar homens e especialmente perseguir políticos que eram contra o movimento feminista. Mas percebam como as histórias tinham mais camadas nessa época, né? Você percebe aqui pelo texto que ela era uma esquiadora olímpica. Então, ainda assim, ela tava perdendo pro cara, que, sei lá, teve uma atitude imprudente, mas não fica um discurso tão preto no branco, sabe? Não, ela ia ser melhor do que ele. Porém, graças ao acidente, a carreira dela, né, acabou de vez. E aí, ela teve um intenso treinamento que ajudou ela a reeducar os seus músculos, e esse treinamento foi bancado por um abastado grupo militante, que também forneceu o poderoso exoesqueleto que aumentou a força da matadora. Se atentem pra essa informação, tá? Um grupo militante abastado bancando o tratamento dela. Pois bem, depois de entender a origem da vilã, a gente volta pros heróis procurando ela na cidade. Porrada vai, porrada vem, a gente tem mais umas frases de efeito demonstrando que ela odeia os homens. Ela chama o Miranha de sujo, fala que é a última vez que vai escutar um insulto de um homem e fala que ele vai morrer por isso. O Miranha distrai as capangas daquele grupo militante, enquanto isso a gata vai lá e enfrenta diretamente a matadora, dá um chutão na cara dela, a matadora foge dali, o Miranha neutraliza as capangas dela. Eles estavam lutando numa usina, parece o dono da usina falando que ela sumiu com um super gerador que eles tinham. O Miranha desesperadamente sai à procura dela, porque sabe que coisa boa não vem daí, e nisso acaba sendo surpreendido com um murro. É claro, o sentido de aranha até disparou. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não foi suficiente pra desviar do golpe. História dos anos 70, né? O sentido da aranha até evoluiu bastante de lá pra cá, mas não o suficiente pra aranha não ser pego de surpresa vez ou outra, quando os roteiristas decidem que precisa ser assim. Na página seguinte, o Miranha tenta encontrar uma solução pra isso. Ele fala que tem que haver um jeito de resolver tudo isso, mas a matadora não tá afim de conversa. Inclusive ela fala: rasteje, macho imundo, rasteje como um inseto que és. O amigão da vizinhança realmente teve uma vilã que é basicamente uma militante de Twitter, mas ele continua levando uma boa, fazendo suas piadinhas de sempre, e ele até lança uma frase de efeito braba, né? A matadora fala: você não vê? Meu exoesqueleto me dá 7 vezes a sua força. Você é indefeso contra mim. No que o Peter responde: moça, a única vez em que o sujeito é indefeso é quando ele desiste, e eu não planejo fazer isso. Não por um bom tempo. E acerta um socão na cara dela. Crack! Os dois continuam lutando mais um pouco, até que a gata chega, e a gente vai pra conclusão fenomenal dessa história. E essa página eu vou ter que ler na íntegra pra vocês. Você é uma irmã traindo a sua própria espécie, se aliando a um porco como esse. Quando acabar com ele, eu vou me voltar
pra você. Você não vai se voltar contra ninguém, Katrina, porque você é uma fraude, uma cúmplice ignorante dos mesmos homens que detesta. Você nunca se perguntou de onde veio o dinheiro das suas amigas? Ou nunca se tocou de que as mesmas pessoas que financiaram, que lhe deram essa armadura reforçada para suplementar o seu corpo destruído, eram homens, de fato, os gênios criminosos da IMA? Ideias mecânicas avançadas. Isso não é verdade! É mentira! É mesmo, Katrina? Não! 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 Com olhos arregalados e um nó na garganta de agonia, a mulher chamada Katrina Van Horn dá voz a um grito silencioso que ecoa em sua mente, muito depois do som ter desaparecido no meio do calmo amanhecer de Manhattan. Até que tudo termina e a matadora fica muda e impotente, testemunha do poder do ódio, uma perversão que só faz consumir e, no fim das contas, inevitavelmente destruir. E essa é a mensagem final dessa história maravilhosa, o momento canônico em que o nosso amigão da vizinhança derrotou uma feminista. E ele fez isso com a ajuda de uma outra mulher que mostrou para essa feminista radical, extremista, que desejava exterminar os homens, como ela era uma hipócrita que só tinha sobrevivido e ganhado os seus poderes graças aos homens que ela tanto detesta e despreza. E se deparar com essa realidade brutal simplesmente deixou a feminista sem palavras, atônita, derrotada. Porque afinal você não precisa de violência para derrotar uma feminista. Você só precisa usar a lógica. Basta esfregar a dura realidade na cara dela. Essa história tem roteiro de Gary Conway e é mais um belo tapa na cara dos lacrolas que adoram insistir que o Miranha de alguma forma deveria ser um personagem de esquerda, né? Essa é uma história muito mais representativa do que qualquer uma lançada nos dias de hoje, porque aqui você tem uma mulher sendo tóxica, sendo cruel, sendo vilanesca por causa de uma ideologia deturpada, enquanto você ainda tem a representação de uma mulher legal, uma mulher correta, inteligente, os seus valores morais no lugar certo, que se opõe a esse discurso feminista idiota. E o Homem-Aranha, é claro, do lado certo da história. Então diz pra mim, o que você achou dessa? Não tava esperando, né? Pois é, há um tempo atrás a gente ainda via críticas ao extremismo da esquerda representadas aí em histórias do mainstream da cultura pop, né? Uma história do Homem-Aranha, canônica do universo 616. Tem um episódio famoso das meninas superpoderosas também, que elas enfrentam uma vilã feminista. De repente, até vale uma resenha sobre esse episódio aqui no